Fala pessoal, Randall Random aqui e eu tô trazendo uma aulinha para vocês falando sobre Ashuras. Essa aula aqui é um pequeno conteúdo do meu curso Line Art Dominando Ilustrações, que já tá disponível no Unhide e o link tá aqui embaixo para vocês já começar a estudar ainda hoje, tá? Então vamos comigo pro Photoshop para você aprender esses 4 tipos de Ashura que você pode utilizar em qualquer ilustração. Tô aqui com o desenho do Popo, tá? Ele tá aqui todo simpático, dando um oi pra você. Ele é um dos personagens que a gente usa lá no curso, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas Ashuras que são excelentes pra você começar a finalizar a sua line art, tá? Bom, a primeira delas é o que eu chamo de Ashura de volume. Ashura de volume é um tipo de Ashura que eu gosto de colocar no meu desenho para dar uma sensação mais tridimensional na minha arte. Por exemplo, ó, eu uso ela para gerar o volume do desenho que eu estou fazendo. Ó, pode ver que eu consigo pegar ela e fazer seguindo a superfície do desenho, e ela vai me ajudar a deixar tudo que eu estou desenhando mais tridimensional. Ó, por exemplo aqui, ó, no bracinho do Popo. Certo? Posso fazer ele em toda a parte de baixo aqui, ó. Que ele vai começar a deixar esse personagem aqui mais tridimensional. Mesma coisa na orelha, por exemplo. Então, esse tipo de Ashura aqui é o que eu chamo de Ashura de volume. A gente vai adicionando ele para gerar volume. Ó, vou seguir aqui. Uma Ashurinha assim. E nesse caso aqui, a gente não costuma cruzar ela muito. Quando eu digo cruzar, eu tô falando cruzar mesmo. Às vezes a gente pensa em Ashura, a gente pensa nisso aqui. Ah, isso aqui é uma Ashura. Isso aqui de fato é uma Ashura, tá? Mas eu gosto de usar esse tipo de Ashura de um jeito diferente. E a gente vai falar dela agora. Que é a Ashura de sombra. Eu uso essa Ashura mais cruzada quando eu quero deixar alguma coisa mais sombreado. Por exemplo, assim, ó. Eu faço uma primeira camada de Ashura e eu venho cruzando ela e deixando a área em que eu estou fazendo a Ashura muito mais escura, tá vendo? Ó, por exemplo aqui, essa perninha tá para trás. Eu vou vir aqui, vou adicionar a Ashura nela. Ó. Só assim eu já gerei uma sombra ali atrás. Mas se eu cruzar ela quase que em X, tá vendo como eu preencho bastante e eu gero uma sombra? Se você souber utilizar isso aqui com o volume do que você está desenhando, melhor ainda. Por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui na orelha do Popo aqui, ó. Vou colocar a Ashura aqui. E vou colocar a Ashura aqui assim. Mesma coisa do outro lado. Ó, tá vendo como ela não serve tanto para gerar volume, mas sim para preencher, para você deixar uma área um pouco mais escura e tudo mais? Eu gosto de utilizar esse tipo de Ashura para isso e eu chamo ela de Ashura cruzada. Ou Ashura de sombra, que você achar melhor, tá? Bom, e agora a gente vai falar sobre um tipo de Ashura que é aquela Ashura bem pesada e geralmente você encontra ela em quadrinhos comics americanos, sabe? Aquele tipo de Ashura que eu gosto de chamar de uma Ashura de preenchimento. Eu gosto de utilizar ela assim, ó, para gerar esse tipo de preenchimento. Ela é bem mais grossa, ela preenche muito mais o desenho e você tem que saber utilizar muito bem
os seus valores nesse caso aqui, para você não acabar sombreando errado, tá? Desse jeito aqui, com esse tipo de Ashura, eu consigo deixar o desenho mais dramático, óbvio. Ele fica um pouco mais dramático porque eu estou usando uma sombra um pouco mais carregada, mas eu também consigo separar melhor a minha iluminação. Eu consigo deixar a minha luz e sombra mais destacada. Isso aqui tem que... eu acabo utilizando sempre para destacar algumas áreas. Por exemplo, eu terminei minha line art e tem alguns pontos do personagem que eu quero deixar um pouquinho mais destacado. Eu vou lá e coloco uma sombrinha um pouco mais carregada. Isso deixa o meu desenho mais preenchido, deixa minha line art mais preenchida. Por exemplo, eu posso fazer aqui embaixo do lábio dele, aqui assim, ó. Mesma coisa aqui desse lado. Claro que aqui eu estou sobrepondo as Ashuras, porque eu estou utilizando a sombra do mesmo lugar. Mas não necessariamente você vai usar tudo isso aqui junto, tá? Eu estou usando elas para exemplificar para vocês, mas muito provavelmente você pode terminar com um desenho parecido com isso aqui, ó. Utilizando só esse tipo de Ashura aqui, tá vendo? Tá vendo? Bom, então esse tipo de Ashura aqui eu gosto de chamar de Ashura de preenchimento e ele é mais escuro, mais forte, mais intenso do que a Ashura de volume e ele gera também muito mais sombra do que a Ashura de sombra, que a gente usa ali para deixar algumas áreas mais escuras. Então use ele com responsabilidade. Tá? E o último que eu gosto de usar bastante, e esse aqui eu acabo utilizando geralmente quando estou querendo fazer alguma coisa um pouco mais realista, é a Ashura de detalhe. É uma Ashura pequenininha que eu uso assim, ó, para gerar pequenos detalhes em algumas áreas. Por exemplo, vamos dizer que o Popo aqui ele não está totalmente feliz, ele está um pouco bravo, certo? Eu posso desenhar uma veia saltada aqui, ó. Eu posso utilizar essa Ashura para gerar mais detalhes em uma área específica, tá vendo? Ó, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa região aqui da orelha dele e eu quero fazer uma dobrinha aqui da minha orelha. Eu utilizo ela para fazer esse pequeno detalhe. E quando eu falo detalhe, é tipo detalhe mesmo, porque ele vai ficar bem pequenininho e ele quase não vai fazer diferença no seu desenho. Claro que aqui a gente está lotado de Ashura em cima do Popo aqui, mas se eu tirar eles, você vai começar a perceber que eles fazem uma pequena diferença e é nessa pequena diferença que você vai ganhar o destaque para a área que você está tentando detalhar. No caso aqui, ó, por exemplo, fazendo as bochechinhas mais apertadinhas e tudo mais. Geralmente esse tipo de Ashura ele não é tão comprido, você não vai dar tanto volume, você vai simplesmente detalhar algumas áreas do desenho. A gente tem 4 tipos de line art que você pode começar utilizando agora já. Ashura de volume, Ashura de sombra, Ashura de preenchimento e essa Ashurazinha aqui para você fazer os seus detalhes, tá? Tem muito mais sobre esse conteúdo lá no meu curso Line Art Dominando Ilustrações na plataforma da Unhide. E a Unhide é uma plataforma que tem muitas maneiras de você começar estudando lá hoje, tá? Tem planos trimestrais, planos semestrais e planos anuais. Dá para você sair testando todos os cursos da plataforma lá, dá para você sair estudando e melhorar muito sua line art, sua Ashura, suas cores, tudo isso você encontra lá na Unhide. E não esquece que aqui embaixo tem um link para o meu curso e para você conhecer todo o conteúdo que tem na plataforma, tá? É isso. Bons estudos para você e até a próxima.